abençoe. Que bom que você veio à casa de Deus. Friozinho, né? Bom demais, gente. Para quem gosta de frio, né? É bom porque o pastor tem que pregar sempre de terno, né? E aí não fica, assim, muito calor nesse friozinho. Eu até sugeriria ligar o ar-condicionado agora. Pode ser, Júlio? Não, não dá? Tá bom, viu? Vamos começar então. Hoje nós temos os momentos dos pedidos. Se você tiver algum pedido de oração a fazer, por favor, coloque aqui o seu pedido, o seu agradecimento na caixinha de oração, que nós iremos orar por eles. Com certeza nós temos, né, nossos clamores a Deus. E Deus sempre vai atender, você pode ter certeza disso. Vamos orar então? Acho que não tem mais ninguém. Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos e oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor se faz presente na nossa vida. Senhor, aqui foram entregues pedidos, outros estão nos nossos corações. Por favor, leia, Senhor, os papéis ou a nossa mente e cumpra a Tua vontade no nosso viver. Ajuda-nos, Senhor, a viver o cristianismo e rumarmos para a Canaã celestial. É isso que nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Ok. Hoje o tema é dom de profecia. Cheguei aqui na igreja agora e uma das perguntas que a gente costuma fazer nesse momento é: o dom de profecia, ele é normativo? É isso que a gente tem que entender. O que é isso? O dom de profecia, ele é norma para a nossa vida? Nós temos na igreja adventista uma pessoa que se chama Ellen White, uma das pioneiras da igreja adventista, que nós cremos que ela é uma profeta verdadeira, e durante o estudo nós vamos ver isso. Ellen White, ela foi uma profeta verdadeira, e com isso os escritos dela são normativos. Eu chegando aqui na igreja, sentei aqui, peguei meu celular, fui dar uma olhadinha. Um primo meu, lá de Portugal, ancião de igreja, ele está com umas dúvidas sobre teatro e outras coisas mais, que ele perguntou para mim: olha, Ellen White fala isso, mas isso daqui, como que tem que agir? E assim, assado, e a gente começa a descobrir, quando nós lemos um profeta, que o que ele fala é presente de Deus e é norma para o resto da vida, tá certo? O dom de profecia, ele é um dom do Espírito Santo, tá certo? Ele é um dom do Espírito Santo. E ele é dado para homens e mulheres. O dom de profecia, ele é levantado, vamos assim dizer, quando há necessidade dele. Vamos começar a entender um pouquinho mais esse dom de profecia, e vamos começar, e durante o sermão de hoje, a palestra de hoje, nós vamos identificar um profeta verdadeiro, tá certo? As pessoas dizem que Nostradamus foi um profeta verdadeiro. Fala ou não fala? Você já ouviu falar? Nostradamus foi um profeta verdadeiro.
e falam que ele previu isso, aquilo outro, mas as falas dele são tão gerais que isso não tem muita coisa a ver. Ele falou que uma vez que um rei negro viria do sul. Aí o pessoal fala que esse rei negro é o Pelé. Outro ponto do Nostradamus, ele fala que a ilha sozinha ficará na escuridão. Isso foi uma profecia dele. E aí uns 20 anos atrás deu um blackout em Florianópolis e eles falaram que era isso, que foi um cumprimento da profecia de Nostradamus. O que é um profeta? O que é um dom de profecia verdadeiramente falando? Vamos ver? Primeira coisa, antes do pecado, Jesus, Deus, ele falava com o ser humano como? Face a face. Ele conversava como nós estamos conversando. Mas com o pecado, o que acontece? Deus, ele usou de outras maneiras para se comunicar com o ser humano. A principal, o profeta. Por quê? Porque eu e você, nós não conseguiríamos ver a glória de Deus. Ver Deus face a face. Seremos fulminados. Então Deus usa um meio de ligação para nós entendermos a vontade de Deus. Tá certo? Mas tanto o profeta quanto face a face, a mensagem vem de Deus, não é do ser humano. Tá certo? A Bíblia, ela foi escrita por profetas. 40 escritores escreveram a Bíblia. Mas só que existiu um único autor. Quem era esse único autor? Deus. Ele foi o único autor, mas a Bíblia foi escrita. E como foi a escrita bíblica? A gente tem que entender isso para ver que existe uma forma interpretativa da Bíblia. Como que a Bíblia foi escrita? Deus, ele falava para o profeta como escrever. E como era isso? Imagina só Deus falando para Isaías. Isaías, escreve aí. Os pecados, vírgula, são, acento no A, vermelhos como carmesim. Já pensou Deus falando assim para escrever? Tipo ditado. É até cômico, né? Como que era a revelação de Deus? Deus dava a revelação total. Daí, Deus impressiona o coração do profeta, dando uma capacidade cognitiva um pouquinho maior. E daí ele lembra do que foi transmitido para ele, e com as palavras dele, ele vai escrevendo. Por isso que alguns profetas fazem o mesmo relato com um jeito um pouquinho diferente. Vem a questão pessoal dele, mas uma coisa é certa. O cerne, a essência da mensagem não é tirada, porque Deus capacita. É a vontade do profeta que é escrita lá? Não. É somente a vontade de Deus. Ele pode usar palavras diferentes, palavras que vêm na cabeça dele, de acordo com o vocabulário, com a cultura dele, mas só que a palavra vem de Deus. 1 Pedro 1, 20 e 21, o que diz? Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém do quê? De particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos por quem?
A profecia veio da vontade humana? A profecia veio do querer do ser humano, do profeta? Veio sempre de Deus. O profeta era um instrumento que Deus utilizava para falar a vontade dele. E eles foram movidos pelo Espírito Santo. Esse movidos pelo Espírito Santo é muito significativo. Por quê? O que é ser movido? É ser direcionado. Então, o que eles escreviam era fruto também do Espírito Santo. Ok? Qual que é, então, a principal função do profeta? A gente tem que entender isso, né? Todo mundo acha que a principal função do profeta é revelar o futuro. Mas não. O profeta, a principal função de um profeta é comunicar a palavra de Deus. Ezequiel 3,17 diz: Filho do homem, da minha boca ouvirás as palavras e os avisarás da minha parte. Interessante que a maior parte do trabalho dos profetas da Bíblia era revelar a vontade de Deus, não prever o futuro. E hoje em dia, esses profetas novos, eles estão, profetas mais atuais, né, que são charlatões, eles estão trabalhando só em revelar o futuro. As quiromantes que leem mão, né? Aquelas ciganas que leem mão. Deixa eu ler o teu futuro, deixa eu ler o teu futuro. Você vai nesses jogos de búzio, tarô e tudo mais, o que eles querem? Só saber o futuro. Só querer falar do seu futuro. Mas o verdadeiro profeta, a função principal do verdadeiro profeta era o quê? Revelar a vontade de Deus no presente. Servia para o futuro? Servia para o futuro. Mas revelar a vontade de Deus no presente. Esse que é o verdadeiro ponto da profecia. Tá certo? Vamos ler na Bíblia, Amós capítulo 3, versículo 7. Abra sua Bíblia no livro de Amós, profeta Amós. Quem tem a Bíblia igual a minha, página 892. Amós 3, 7. Achamos? Amém? Diz assim: certamente o Senhor não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Profeta não é para revelar o futuro, é para dizer a vontade de Deus. E Deus não vai fazer nada demais sem antes revelar aos profetas. Jesus, teremos um outro dilúvio? Foi revelado para algum profeta? Então não teremos. Acontecerá isso, aquilo ou aquilo outro? Foi revelado para os profetas? Sim, vai acontecer. Não, não irá acontecer. A vontade de Deus e o plano da salvação, de forma total, foi revelada para os profetas. E Deus não vai fazer nada demais, ou nada menos, que antes não tenha sido revelado por quem? Pelos profetas. Tá certo? Deus, ele dá a visão para os profetas, ou Deus, ele dá a vontade dele para os profetas, através de sonhos e visões. Tá certo? Olha o que diz Números 12, 6. Então disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então existem duas formas de Deus revelar a sua vontade para nós.
pelo profeta: sonho e visão. Qual é o mais importante? Qual é a grande diferença do sonho e da visão? Você sabe? É uma diferença muito grande e muito significativa. Tá certo? O sonho você está dormindo e a visão você está acordado. Você viu que diferença? Tremendo, né? Então não tem diferença em questão de importância, só de função. O sonho, o profeta está dormindo à noite, Deus revela a sua vontade, o profeta acorda, senta na escrivaninha e escreve. A visão o profeta está andando, está de dia, está acordado, Deus ele fala: é agora. Dá a visão para o profeta fica parado, contempla a visão, mesmo acordado, sai da visão acordado, e aí pega e escreve, ou fala o que Deus revelou. Tá? A grande diferença do sonho e da visão é o quê? Um está acordado, outro está dormindo, só, mais nada. Tá certo? Então é importante igual, ok? Então olha só, por meio dos dons espirituais, Deus busca divertir e moldar o caráter do seu povo. Nós vimos uns dias atrás sobre o dom de línguas. Não lembro quando que foi, sexta-feira passada, quinta, acho que foi quarta-feira passada. Dom de línguas. Aí o que acontece? Nós vimos um pouquinho sobre os dons do Espírito. Os dons do Espírito: profecia, palavra, pregação, cura, discernimento, dom de línguas e outros mais. Se você pegar 1 Coríntios 14, você ouve a palavra de Deus falando que os dons é para a edificação da igreja. E o dom de profecia também serve para direcionar, serve para dar foco para que você e eu, como povo de Deus, não nos desviemos do caminho. Por que um profeta existe? Para que ele conserte o caminho do povo de Deus. Você repara que no Antigo Testamento, e até no Novo Testamento com João Batista, o profeta era sempre levantado quando Deus queria trazer o povo mais perto dele, porque o povo foi longe. Então o trabalho do profeta era mais de restauração, de falar da vontade de Deus naquele momento, do que de profetizar. Mas o profeta também falava: se você não fazer isso, vem os assírios, vem os babilônicos, vem isso, vem aquilo, vai pegar vocês e vai levar cativo. Não tem jeito, não tem mais escapatória nisso, naquilo outro. E assim por diante. O que a gente tem que entender é que o dom de profecia é para edificação da igreja e é um dos fatores de identificação da igreja verdadeira. Domingo Djalma pregou sobre a igreja verdadeira, tá certo? E ele com certeza falou, né, que quais os sinais da igreja verdadeira? É o que? O testemunho de Jesus e o espírito da profecia. O espírito de profecia é o dom de profecia que só existe de forma verdadeira na igreja adventista do sétimo dia. Tá certo? Efésios 4:11 vem falando outra coisa sobre dom de profecia. Vamos lá. E aqui é um achado. Livro de Efésios, capítulo 4, versículo 11. Diz assim, olha só, é o que nós estamos falando agora, né? E ele mesmo concedeu um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos e para o desempenho do serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então você vê que
o dom de profecia que está aqui e os outros dons é para quê? Para melhorar a igreja, para levar a gente para o céu, tá certo? E uma coisa é certa, a maioria das pessoas costuma a desprezar os mensageiros de Deus. Os profetas de Deus não são queridos pelo povo que vive na mesma época. Olha só o que diz a Bíblia. O Senhor Deus falou aos seus pais, falou-lhes por intermédio dos profetas, seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor e não houve remédio algum. 1 Crônicas 36, de 15 a 16. Você sabia que todos os profetas, na época deles, eles foram desprezados, incluindo o maior profeta que passou aqui na terra? Quem foi? Jesus. Ele não foi desprezado? Nossa, lembra ele falando o seguinte: Jerusalém, Jerusalém, como que eu queria pegar vocês e aninhar vocês como a galinha aninha os pintinhos, né? E vocês não querem isso. Não é verdade? É isso que acontece. Cada geração aceitava o profeta anterior, mas não aceitava o profeta dos seus dias. Olha o texto que eu acabei de falar em Mateus 23, 37 e 38. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes? Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Como eu quis. Não confiavam em Jesus, aceitavam até os outros antigos, mas Jesus, o profeta maior, não confiava também. Tá certo? Agora, muitas pessoas falam o seguinte, que o dom de profecia é no Antigo Testamento, que não existe profeta no Novo Testamento. Será que é verdade? Existe profeta no Novo Testamento. Primeiro é João Batista. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento que está no Novo Testamento. E olha só o que diz Atos 11, 27. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Existia dom de profecia no Novo Testamento? Existia. Tinham muitos profetas. E outra coisa, Deus usou várias profetisas também. Profeta não tinha só homem, tinha mulher também. Então o dom de profecia não é só masculino, ele é feminino também. Olha o que diz Atos também, capítulo 21. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. É o relato que tem falando que existia um camarada que tinha 4 filhas, e as 4 filhas eram o quê? Profetisas. Então, desde o Novo Testamento, desde o período da Bíblia, existe profeta homem e profetisa mulher. Tá certo? Sempre existiu isso, tá? E aí o que acontece? O dom de profecia da igreja remanescente de Deus, na igreja, Deus, ele tem uma igreja verdadeira, que nós estudamos domingo. Biblicamente falando, essa igreja é a igreja adventista. Não tem como correr atrás, como correr disso. Se a gente pega vários textos, principalmente Apocalipse capítulo 12, nós vemos de forma clara que a igreja verdadeira, ela é uma igreja que tem o verdadeiro dom de profecia. Tá certo? E, olha só, vamos embasar no texto bíblico. Apocalipse 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher,
e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? Testemunho de Jesus. Interessante, só para a gente fazer a ponte correta, Apocalipse capítulo 12, ele é o relato da igreja verdadeira e também da condução de Deus com a igreja verdadeira e das estratégias do diabo para derrotar a igreja verdadeira. Apocalipse 12:1 começa, né? Vi uma mulher vestida com sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, e se achava grávida. Ela foi dar à luz, e o dragão foi fazer guerra, querendo matar o seu filho. Não conseguiu. E aí acontece que a mulher foi levada para um lugar ermo, com as asas de águia. E aí o que acontece? Isso daí você vê partes. O que é isso? É profecia pura. Mulher em profecia é a igreja. Dragão em profecia é o quê? O diabo. E aí você começa a entender que a igreja verdadeira de Deus é uma igreja que o diabo está indo contra. Tá certo? E o que acontece? A última parte, o remanescente dessa igreja. Quem são os remanescentes? É o povo do final dos dias. É o povo da volta de Jesus. Quem são esse povo? Apocalipse 12:17 dá duas características. Quais são essas duas características? Guardam os mandamentos de Deus. E tem o quê? Testemunho de Jesus. Guardar os mandamentos de Deus. Quais são os mandamentos de Deus? Os 10 mandamentos. E o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Apocalipse 18 ou 19:10. Pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou o dom de profecia trazido pelo Espírito Santo, invocado pelo Espírito Santo. Então aqui a gente já vê que uma igreja, para ser a igreja verdadeira de Apocalipse 12, tem que ter o dom de profecia verdadeiro. O dom de profecia verdadeiro, ok? Então, o dom de profecia, ele precisa ser esperado nos últimos dias. Para quê? Para cumprir Joel 2, 28 a 31. Vamos ler? Joel 2, 28 a 31. Joel é um profeta menor. Está entre Gênesis e Apocalipse. Não está entre Gênesis e Apocalipse, gente? Página 888. Ó, 888. Não, 889. 889. Quem tem a Bíblia igual a minha, 889. Vamos ler? Amém? Diz assim: e acontecerá que depois do derramamento, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios do céu na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Para por aí. Vocês lembram que a gente estudou essa profecia quando nós falamos dos sinais da volta de Jesus? Lembra disso? O sol
quando ocorrerá próximo da volta de Jesus, no final do tempo do fim, no começo do tempo do fim, o que vai acontecer? O sol não dará sua claridade, a lua não dará, mas a sua luz ficará vermelha como sangue. Quando ocorreu isso? 1780. Com isso, o que acontece? Acontecerá que haverá profecia. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos. Então, é para nós esperarmos um dom de profecia verdadeiro no tempo do fim. E aqui em Joel 31, ou 2:31, dá categoricamente o começo do tempo do fim, que é o sol não dando a sua claridade e a lua se transformando em sangue em 1780. Tá certo? Então é isso. Então podemos esperar sim, tá certo? O cumprimento profético. Nós, adventistas do sétimo dia, cremos que esse dom de profecia se manifestou na vida e na obra de uma mulher chamada Ellen Gold White. Ellen Gold White, tá certo? Ela foi uma das pioneiras da Igreja Adventista do sétimo dia, tá certo? Ela participou da formação da Igreja Adventista do sétimo dia. Bem, pastor, então, por que vocês consideram Ellen White a verdadeira profeta? Tem que ter um porquê. Tá certo? Porque ela foi fundadora da Igreja Adventista? Não. Porque ela deu todas as doutrinas da Igreja Adventista? Não. Você sabia que Ellen White nunca desenvolveu nenhuma doutrina da Igreja Adventista? Mesmo ela sendo profeta? Tá, vocês seguem uma profeta. Não. A gente crê numa profeta, a gente segue a Bíblia e Jesus. Tá certo? Mas por que nós cremos tanto que Ellen White, ela é a profetisa verdadeira para o tempo do fim? Porque Ellen White passou em vários testes bíblicos e passou em todos. Existem dois tipos de testes bíblicos para dizer quem é profeta verdadeiro e quem é profeta falso. O primeiro teste é o teste de moralidade. Esse teste é o mais importante, mas algumas pessoas podem enganar. Existe um segundo teste, que é o teste físico. Esse daí é muito difícil de enganar também. E Ellen White passou em todos, biblicamente falando. E essa listinha aqui que você está vendo, que Ellen White passou em todos. Quer ver? Primeiro, ele tem que falar de acordo com a palavra de Deus. Isaías 8:20. Vamos ler alguns textos, tá? Isaías 8:20. Isaías 8:20 diz o seguinte: a lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Tem que falar de acordo com a lei e com o testemunho, senão não vão ver a alva, não vão ver o céu. Então, um profeta verdadeiro tem que falar de acordo com a Bíblia. O duro que a maioria dos profetas hoje fala o seguinte, que a Bíblia foi abolida, que o Antigo Testamento foi abolido. Bem, pode ser profeta, mas não é verdadeiro. Não é verdade? Outro, suas advertências se cumprem. Jeremias 28:9 diz assim: o profeta que profetizar paz, só ao cumprir-se a sua palavra, será conhecido como profeta de fato enviado do Senhor. Tem que cumprir. E outra coisa, não é assim, ó.
dia 31 de dezembro, nesses programas de auditório que tem por aí, vão um monte de profetas. Assim, o que nós temos para esse ano? Você tem alguma revelação para esse ano? Aí o profeta fala o seguinte, esse que vai nos auditórios, né? Fala assim, olha, eu recebi uma revelação que uma pessoa famosa vai morrer esse ano. Vai mesmo. Tem uns famosos aí com o pé na cova, o outro no sabonete, e está escorregando, está molhado. Tem uns famosos aí que fica no mundão da droga, que Deus o tenha, uma overdose e mata. Eu fiquei sabendo, me foi mostrado que uma pessoa dos esportes vai morrer. Claro é. Olha quantos tem aí. Quantos atletas não sofrem parada cardíaca no meio do campo e morrem? Fiquei sabendo que a economia do Brasil não estará boa para o ano que vem. Isso você não precisa nem ser profeta, né? Isso daí, qualquer um sabe, né? Então, como que o profeta fala, como que cumpre a palavra do profeta? É assim, um exemplo. O fulano de tal dia, tal hora, tal minuto, vai fazer tal coisa e vai fazer assim, assim, assado. Ponto final. É algo muito direcionado, não é geralzão, igual esse pessoal charlatão fala, né? É algo muito direcionado, tá? Outro ponto, mostra a verdade de Deus às pessoas. Ele vai mostrando a verdade de Deus. E a maioria dos profetas quer mostrar a verdade dele e não da Bíblia. Tá certo? Outro ponto, estimula a obediência aos 10 mandamentos. Um profeta que fala que a Bíblia foi abolido, que o Antigo Testamento foi abolido, que os 10 mandamentos foi abolido, e é trocado pelos 2 mandamentos de amor, está errado. Não é profeta verdadeiro. Outro ponto, sua obra sempre dá bons frutos. Um verdadeiro profeta sempre tem bons frutos para colher. Tá certo? Ellen White, ela até hoje é cidadã emérita na cidadezinha que ela nasceu. Em outras cidades, como Battle Creek e tudo mais, ela tem memoriais para ela, onde ela viveu lá nos Estados Unidos. Existem relatos sobre a vida de Ellen White, que era o seguinte, vizinhos falando, que eles nunca viram uma mulher tão querida, tão bondosa, e que todo mundo gostava de estar perto dela. Difícil encontrar gente assim, né? É o quê? Dá bom fruto. É uma boa pessoa. Na casa de Ellen White, ela sempre falava o seguinte, a casa de Ellen White era visitada por muitas pessoas, para tirar conselho, para conversar, ou amigo mesmo. Toda refeição tinha um prato a mais, sempre. E a comida não era feita à conta, era sempre a mais. Porque sempre tinha gente e ela estava de portas abertas para receber a qualquer hora, a qualquer momento. Tá certo? Outro ponto, confessa que Cristo virá em carne. Um profeta que não fala que Jesus voltará em carne, voltará em espírito, voltará numa questão espiritual, assim por diante, não é profeta de verdade. Como diz aqueles que são, que creem no arrebatamento secreto, que é tudo na área espiritual. Outro ponto, prepara o povo para se encontrar com o Senhor. O interessante é isso. Um verdadeiro profeta, ele não fica falando dele, ele fica falando de Deus.
Ele não fica exaltando ele fica exaltando Deus. E é isso que vale a pena, tá certo? Que mais? Provas físicas agora, olha só. Perde todas as forças naturais. Eu não vou ler que o tempo já está indo, quero terminar no horário. Perde as forças naturais. O que é isso? Quando ele sai da visão, ele meio que desfalece. Daniel era assim. Acabava uma visão, ele falava assim: nossa, estou parecendo morto. Tá certo? Outro ponto. Recebe força sobrenatural. Um profeta em visão recebe força sobrenatural. Um profeta em visão, se ele está com a mão assim, você não consegue abaixar a mão dele. Se ele está com a mão assim, você não consegue mexer na mão dele. Tá certo? Que mais? Mantém os olhos abertos, sem piscar. O tempo inteiro, sem piscar. Outro ponto. Não respira. Um profeta verdadeiro, enquanto está em visão, não respira. Ellen White, nas suas primeiras visões, para comprovar se ela era uma profetisa verdadeira, os amigos dela, quando ela recebia a visão, trancavam toda a casa que ela estava, pegavam uma vela, e a chama da vela é a coisa mais genial que existe para você ver circulação de ar, né? Porque a chama, ela oscila com a menor brisa possível. Então o que acontece? Eles vinham e encostavam a chama da vela aqui perto do nariz e da boca de Ellen White, sem queimar, tá, gente? Não era, encostavam aqui, não era tortura não, tá? Sem queimar, e ficava assim. Aí o que acontecia? A chama ficava imóvel, ela não respirava, e teve visões em público que ela ficava 3, 4 horas. Visão não era de 1 minuto, 2, 3, era de horas. E ela ficava sem respirar. Tá certo? O que mais? Fala sem respirar. A língua é controlada por Deus e não tem consciência do que está em volta. Quando ele sai da visão, ele fala: o que aconteceu? Onde que eu estou? O que está acontecendo? Ele não tem consciência do que aconteceu em sua volta. Esses são as provas de um verdadeiro profeta. E Ellen White passou em todas elas. Tá certo? Ellen White recebeu a sua primeira visão com 16 anos de idade. Ela era ainda solteira, tá certo? Ela chamava Ellen Gold Harmon ainda. E depois que ela casou com o seu esposo, Tiago White, aí ela adotou o nome de Ellen Gold White. Tá certo? Ela recebeu essa visão num lugar, numa reunião de oração com mais de 60 pessoas. E essa era a visão, a primeira visão, a visão do caminho estreito. Tá certo? Que quanto mais perto do céu, mais difícil era o caminhar, mas o povo conseguia. E tinha gente que no meio do caminho caía, porque não estava preparado como devia. Tá certo? Ellen White, ela viveu até os 88 anos. Ela escreveu 2.000 visões e mais ou menos 20.000 páginas. Hoje nós temos um legado, e todas as cartas dela hoje, eles ficam sobre a tutela de um grupo escolhido pela igreja, chamado de White State, ou Centro White, tá certo? Que a sede é lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nós temos com alguns escritos originais dela, lá em Engenheiro Coelho, e é guardado em cofres os escritos dela, tá certo? Fora outras coisas mais. Cofres grandes, enormes, que a gente entra como se fosse cofres de banco. E fecha lá porque é um legado que ela deixou.
tá? E ela nunca deixou de escrever, conduzindo as pessoas para Deus. Falando em força sobrenatural, uma vez, Ellen White segurou uma Bíblia de 8 quilos durante, o quê? Meia hora. E ela segurou assim, ó, como está aí na foto. Ela segurou assim. Se você pegar a Bíblia sua, essa daqui, que tem 300 gramas, 400 gramas, segurar assim, nessa posição, acima da cabeça, você vai ver que em poucos segundos seus braços começam a doer. Ela segurou uma Bíblia de 8 quilos, tá? Quase 2 pacotes de arroz. E ela era uma mulher de 1,60 m, gente. Ela era baixinha, franzinha, com problemas de saúde. E aí, ela falava, virava a página e apontava. Falava, virava a página e apontava. Aí esse camarada que está aí em cima, Capitão Bates, José Bates, pegou uma cadeira e subiu para ver o que ela estava apontando. Ela estava declamando versículos bíblicos e apontando os versículos bíblicos na Bíblia, sem ver. Sem ver. Por quê? Obra de Deus, obra do Espírito Santo. Tá certo? Olha só, o único propósito de Ellen sempre foi o de levar o leitor a um profundo amor por Cristo, dando-lhe uma melhor compreensão da Bíblia e ajudando a viver uma vida melhor e mais santa. Olha o que ela escreveu. Tomo a Bíblia tal como ela é, como a palavra inspirada. Irmãos, nenhuma mente ou mão se empenhe em criticar a Bíblia. Apegai-vos à Bíblia tal como ela reza. Está no livro dela, Mensagens Escolhidas. Outro texto diz assim, eu vou parafrasear, que eu não lembro de cor. Ela fala o seguinte: se vocês estudassem direito a Bíblia, não precisaria dos meus escritos. Os meus escritos servem para uma melhor compreensão da Bíblia, porque vocês não estão estudando como devia. Isso é o quê? É um profeta verdadeiro que exalta a Bíblia e menospreza, né? Olha só o que ela diz. E o Senhor deu uma luz menor, seus escritos de Ellen White, para guiar os homens e mulheres a uma luz maior, a Bíblia. Então ela mesma falava, eu sou a luz menor conduzindo a luz maior, que é a Bíblia. Isso quer dizer o quê? Que ela era uma profeta verdadeira, tá certo? A vida de Ellen White toda foi sem censura nenhuma. Ela não tinha conhecimento acadêmico, mas ela escreveu coisas fantásticas, tá certo? Até esse camarada, o ministro da educação da Iugoslávia, antiga Iugoslávia, ele usava um livro chamado Educação, de Ellen White, como livro cabeceira do governo dele. E outra coisa, contar aqui em 2 minutinhos, como Ellen White era em todos os setores inspiradas por Deus. Ela não teve muita escolaridade, mas ela falava coisas fantásticas. 2 coisas sobre medicina. Quando uma pessoa ficava gripada, a medicina da época de Ellen White falava o seguinte: ficou gripado? Entra dentro da cama, fecha toda a casa, fecha o quarto, não deixa entrar luz solar nem nada, e daqui a uns dias, se você não morrer, você vai ficar curado. Era desse jeito. Aí Ellen White fala o seguinte: se por um acaso você ficar gripado, abra as janelas, deixa a luz solar entrar, porque é remédio. Ela não sabia direito, mas a luz solar tem propriedades bactericidas, né? De matar vírus, bactérias e tudo mais. Respire ar puro. O ar do quarto não pode ficar carregado, contaminado. Ah, pastor, mas a gente sabe disso. Mas a medicina antes não.
uma coisa simples. Quando você corta o dedo, o braço ou alguma coisa, qual que é a primeira coisa que você faz? Lava bastante com água e sabão para esterilizar. Não é verdade? E Ellen White fala isso. Ah, pastor, mas qual que é a vantagem? Isso daí não é profeta. Tá. Sabe como que era a medicina antigamente? Na época de Ellen White? Cortou, masca fumo, e o fumo mascado você faz um emplastro, coloca no corte e enfaixa. Se o braço não cair, vai sarar. Aí Ellen White fala: deixe o machucado aberto o máximo possível. Lave com água corrente e sabão para tirar as partes ruins. O que era isso? Ela era muito inteligente? Era Deus conduzindo ela. Hoje Ellen White, ela é assim, referência em medicina psiquiátrica, certo? Um professor meu, ele foi defender uma tese doutoral em educação e usou Ellen White. Ele foi defender na PUC, lá em Campinas, né? Pontifícia Universidade Católica. Ele foi defender lá na PUC essa tese doutoral dele, tá certo? Adolfo Soares Semo é o nome dele. Hoje ele é coordenador de todos os seminários de teologia da América do Sul. O professor Adolfo, ele foi defender a tese dele de doutorado em educação e usou alguns textos de Ellen White. E a banca dele falou o seguinte: olha, uma coisa que os adventistas devem aprender mais é usar Ellen White. Eu queria que você, Adolfo, usasse mais Ellen White como referência, porque para a gente ela é extrema referência em tudo, principalmente em educação. Quando você pega os livros dela sobre educar filhos, o lar, convívio social, Mente, Caráter e Personalidade, que é um livro fantástico, tá certo? Que fala muito sobre a nossa mente, é um tratado de psicologia tremendo, tá certo? Você vê que ela foi uma mulher usada por Deus, tá certo? Nós devemos crer nos nossos profetas, crer em Ellen White, porque nós somos a igreja verdadeira e temos o testemunho de Jesus verdadeiro também. E é isso, que Deus abençoe, que Deus guarde você, que nós possamos crer nos nossos profetas para prosperar. Amém. Vamos colocar em pé para falarmos com o nosso Deus? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá os seus profetas para nos direcionar a Canaã celestial. Continua cuidando de nós, abençoando e guardando a nossa vida, os nossos lares e a nossa igreja. Nos traga aqui sexta-feira para aprendermos mais de Ti e o número da besta, ou o selo de Deus também ficar claro no nosso entendimento. Despeça-nos na Tua santa paz, que também a Tua paz reine no nosso lar, na nossa vida, no nosso emprego, em todos os desafios que possamos vencer em Teu nome. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça.